Rádio TV, segunda edição. Oferecimento Frimeza. Há 45 anos, quem experimenta, recomenda. 7h07. Ótima noite para você. Na tela, imagens da região leste de Mogi das Cruzes. Hoje à tarde, um acidente complicou o trânsito na Avenida João 23. Canto esquerdo da tela, a gente vê o início ali da avenida, né? Pela movimentação das luzes, trânsito relativamente normal para o horário. A gente encerra hoje as entrevistas com os 3 candidatos mais bem colocados na disputa ao governo de São Paulo. O entrevistado de hoje é o candidato Fernando Haddad, do PT. Candidato, boa noite, seja bem-vindo ao Alto Tietê. Nossa entrevista vai ter 12 minutos de duração, esse tempo começa a contar a partir de agora. O senhor já sinalizou em outros momentos que é contra fazer pedágio em área urbana e diz também que quem precisa pagar é o motorista que usa eventualmente, não quem usa todos os dias a rodovia. Primeiramente, eu queria entender o que é esse usar eventualmente uma rodovia. A gente faz essa pergunta porque aqui a gente tem a Mogi Dutra e a Mogi Bertioga, que formam um corredor até o litoral. Existiu já a possibilidade de ter um radar nessa estrada. Enfim, gostaria de saber, se eleito, o que o senhor vai fazer, inclusive, para melhorar esse caminho para o litoral? Bom, em primeiro lugar, deixar claro o seguinte. A concessão, ela tem uma finalidade. Quando você precisa fazer investimento numa rodovia, a concessão faz sentido. Porque o setor privado vai antecipar os recursos e você, ao longo de 20 anos, vai pagar aquele investimento. Quando vence o contrato, o certo é você relicitar, justamente porque o pedágio tem que cair, porque o investimento já está feito. E o governo do Estado, atualmente, não tem adotado essa prática, como era a prática de governos anteriores. Então, primeira observação. Segunda observação, você não faz pedágio em região metropolitana, você não faz pedágio em mancha urbana. Ao contrário, por que eu vou fazer o bilhete único metropolitano? Vou começar a integrar as cidades da metrópole na capital, para que a pessoa pague uma passagem só. Porque não é justo uma pessoa que mora numa cidade e trabalha na outra ter que ficar pagando 2, 3 passagens de ônibus, ou ônibus trem metrô, como acontece todo dia na região metropolitana. Nós vamos criar o bilhete metropolitano. Agora, é natural que entre cidades, não da mesma metrópole, você faça o pedágio da forma que eu indiquei. Quando há investimento, você cobra um pedágio maior, mas quando você vai renovar a concessão, ele tem que cair 30%, 40%, como aconteceu no Brasil inteiro, menos em São Paulo, na gestão do Rodrigo Garcia. Eu fiz essa pergunta a todos os candidatos que passaram por aqui, então eu reforço isso para o senhor. Então o senhor seria favorável a um pedágio na Mogi Bertioga, entre Bertioga e a região de Mogi das Cruzes. Dentro da Mogi Dutra, em Mogi das Cruzes, o senhor é contra, então? Por qual finalidade faria uma... Só se fosse haver investimento na Mogi Bertioga. Se você... É que hoje você não consegue planejar uma duplicação da Mogi Bertioga. Você tem uma série de problemas ambientais para resolver de difícil solução. Então, não, eu não faria isso. Okay. Agora, se você, numa estrada do interior, vai duplicar, tudo bem. Agora, se você não tem investimento a fazer, você tem que relicitar. E em mancha urbana, não se põe pedágio. Candidato, fala sobre educação de 2019 para 2021, ou seja, pré e também um momento pós-flexibilização da pandemia. A evasão escolar subiu 68,7% aqui na nossa região, no ensino médio. Esses números foram puxados principalmente por municípios menores, com uma característica mais rural. Aqui na região a gente dá exemplo de Salesópolis e Biritiba-Mirim. Se eleito, como que o senhor vai reverter esse cenário? Olha, um dos maiores dramas da população jovem foi a evasão no ensino médio. Nós temos que trazer esses jovens para a escola, para eles concluírem o ensino médio. O que eu vou fazer? Eu vou oferecer estágio, vou oferecer bolsa, vou oferecer aprendizagem do próprio Estado para trazer esses meninos para o ensino médio para que eles concluam os estudos. Até que o setor econômico volte a funcionar adequadamente. E para a economia voltar a funcionar adequadamente, nós temos um conjunto grande de propostas de geração de emprego e renda para normalizarmos o crescimento econômico. Quando o senhor fala em bolsa para esses estudantes, o senhor já tem uma noção de valores que seriam transferidos a esses alunos ou ainda não? Nós vamos ter que fazer uma espécie de bolsa permanência. O que está acontecendo? Muitos evadiram e não estão nem estudando nem trabalhando.
vai ser mais fácil trazer. Outros evadiram para ajudar as famílias que não estão conseguindo honrar com seus compromissos. Por isso que é um pacote. Por que eu estou insistindo em aumentar o salário mínimo das famílias para R$ 1.580? Esses R$ 300 pode não parecer muita coisa, mas é a diferença entre terminar um mês endividado ou terminar um mês com algum saldo de caixa. Então é muita diferença. Quando eu falo em zerar o ICMS da cesta básica e da carne, é porque eu sei que isso pesa no bolso do trabalhador. Se a gente não arrumar o orçamento da família, o jovem vai ficar prejudicado, ou porque está trabalhando, ou porque está desestimulado a voltar a estudar. Então nós temos que fazer um pacote para as famílias de baixa renda para trazer esse jovem de volta para a escola. Um outro setor que a pandemia impactou muito, principalmente na região, a área da saúde. A gente vai exemplificar uma história aqui de Mogi das Cruzes, por exemplo. A cidade hoje tem 2.500 pacientes em atendimento psiquiátrico, que são acompanhados pela rede básica. Na cidade, o único local que tem um atendimento 24 horas para esse tipo de saúde, dessa questão patológica, é o Hospital Estadual Luzia de Pinho Melo. Só que desde o ano passado esse hospital deixou de ser porta aberta, ou seja, a pessoa não consegue acessar o pronto atendimento. Sim. Então, um paciente que tem problema psiquiátrico, se tiver um surto hoje, ele precisa entrar na rede básica de saúde e a rede básica de saúde vai conseguir uma vaga na rede estadual. Ou seja, é um trabalho burocrático. Se eleito, como que o senhor vai tornar isso mais eficaz ou talvez alterar essa questão? Olha, o governo do estado, ele age, me perdoe a expressão, ele age de má fé quando ele faz isso. Você não pode fechar a porta de um pronto-socorro de um hospital sem abrir antes um pronto atendimento em parceria com o prefeito. Não se faz isso. Porque é natural que se queira reservar o hospital regional para alta complexidade. Isso é uma tendência no mundo, com a qual eu inclusive concordo. Mas você não pode fazer isso antes do pronto atendimento estar disponível eventualmente numa outra localidade nas imediações do Hospital Geral. E o que o governo do estado faz? Ele fecha e joga o problema no colo do prefeito. E se o prefeito reclama, eles cortam o convênio com a municipalidade. Isso não é correto fazer. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer consórcios com os municípios, com a presença do governo do estado, e nós vamos estabelecer um rateio de custos, para que você, cidadão, não fique prejudicado por esse jogo de empurra entre o governador e o prefeito. Se eleito, então, o senhor manteria o hospital como está hoje, porta fechada? Não, eu abriria até que tivesse uma UPA disponível. Você tem que abrir o pronto-socorro e fazer uma UPA. Se a UPA estiver disponível, sem problema, o hospital ficar reservado para alta complexidade. Mas enquanto não tem pronto atendimento, o cidadão vai para onde? Vamos falar sobre segurança? Vamos falar sobre segurança, candidato. Na região a gente tem 26 delegacias, 52 delegados. Quem precisa registrar uma ocorrência hoje fala que é um processo burocrático, lento. Inclusive, para a própria Polícia Militar, a gente tem relatos de viaturas que ficam 16 horas na frente da delegacia a fim de registrar a ocorrência na polícia. Se eleito, como resolver esse problema? Olha, tem ocorrências que poderiam ser feitas de maneira absolutamente pouco burocrática ou nada burocrática, que é isso que emperra o trabalho da delegacia, com quantidade de furtos. Cada 3 celulares roubados no Brasil, 1 é em São Paulo. Cada 3 golpes de Pix no Brasil, 1 é em São Paulo. Está acontecendo alguma coisa muito errada em São Paulo. O que é? Falta de delegado e investigador. Nós não temos a polícia investigativa. Porque não adianta prender em flagrante e não fazer o segundo elo, que é fazer a investigação para desbaratar a quadrilha. Senão essa quadrilha vai aliciar uma outra pessoa para substituir quem for preso e a gente fica enxugando o gelo e enchendo as cadeias de gente. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ter o policiamento ostensivo, mas nós temos que ter a Polícia Civil investigativa aparelhada, capacitada e disponível para fazer a investigação. Hoje, os policiais civis ficam batendo carimbo numa quantidade enorme de boletins de ocorrência que poderiam ser feitos até pela Polícia Militar, num ato do flagrante, porque são crimes de fácil registro. Não precisa ocupar todo o aparato da Polícia Civil para isso. Nossa região tem crescido muito nos últimos anos, só que em alguns casos o crescimento acaba sendo desordenado, ou seja, ocupa-se áreas de encosta, leitos de rio e tudo mais.
Tem uma barreira instalada no rio Tietê, na região da Penha, na capital, exatamente para controlar a vazão do rio em alguns momentos, quando necessário. Só que alguns bairros da nossa região acabam sofrendo com isso. Vou dar um exemplo da Vila Japão, em Itacoaxetuba. Toda vez que a gente entra no verão, esses bairros sofrem, principalmente no começo do ano. E são meses que os moradores ficam no meio daquela água poluída do rio Tietê. Se eleito, como que o senhor vai resolver esse problema? Olha, isso acontece em bairros da capital também. Você sabe ali que na região ali de São Miguel para frente, Itaim Paulista, você tem esse tipo de problema acontecendo rotineiramente. Você tem que construir polder, nós construímos polders lá na zona leste de São Paulo, isso atenuou muito o problema na região, embora não tenha resolvido plenamente. Agora, sem programa habitacional, fica muito difícil resolver o problema da população em área de risco. E o Minha Casa Minha Vida acabou, que era o programa destinado para a moradia das famílias que têm renda de 0 a 3 salários mínimos. Com a volta do Minha Casa Minha Vida, nós vamos poder fazer uma integração do governo federal, estadual e municipal, cada um casando um pouquinho para subsidiar o custo da moradia. E se porventura o Minha Casa Minha Vida não voltar, eu acredito que vai voltar, mas se ele não voltar, nós vamos passar de 1% para 2% do ICMS o comprometimento com a habitação de interesse social no Estado de São Paulo. O senhor falou agora há pouco sobre essa redução de impostos, cesta básica e carne também. Isso, de certo modo, é uma renúncia fiscal que o senhor faria, se eleito. Nossa região está numa área muito boa do Estado de São Paulo, temos rodovias importantes, tem o Porto de Santos logo aqui, aeroporto também. E aí eu queria saber do senhor se faria essa isenção também para estimular a vinda de indústrias para a região, e aproveito para emendar como que o senhor analisa economicamente a nossa região. Olha, a isenção de carne e cesta básica é fundamental para a gente melhorar o poder de compra de quem ganha pouco. Então, o salário mínimo paulista, 1.580, mais a isenção do ICMS, vai gerar a economia, vai fazer a economia andar, porque o andar de baixo vai consumir. E o andar de baixo está ganhando pouco. O trabalhador simples, ele está ganhando muito pouco. Nós vamos melhorar essa condição da família, até para o jovem voltar a estudar, como eu dizia há pouco. Mas há outro problema. O governo do Estado, durante a pandemia, subiu o ICMS de uma série de produtos. Vou dar o exemplo do calçado. Nós produzimos 40% do calçado do Brasil, hoje produzimos 8%. Por quê? O seu Rodrigo Garcia aumentou o ICMS de 7% para 18%. Nós vamos ter que voltar a baixar para trazer empregos para cá. Essa região é uma região vocacionada para receber empregos. Com algum investimento em logística, isso aqui está arrumado para gerar empregos de alta qualidade. Candidato, o nosso tempo acabou. Agradeço pela entrevista. Obrigado, desejo Cássio. boa sorte, viu? Muito obrigado pela participação. A partir de amanhã, o Diário TV Segunda Edição começa a exibir as entrevistas gravadas com os outros 7 candidatos a governador de São Paulo. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco você vai ver que o dia foi marcado por acidentes aqui na nossa região. Uma criança de 10 anos foi atropelada em Suzano, o motorista fugiu. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa história para você. 7h20. Até já.